E aí, véia, eu sou a Fiozinha. E a mulher que eu achava que era a mulher desenrolada quase tirou tudo de mim. Peço de se inscrever, por favor. Se inscreve, por favor, hein? Se inscreve aqui, por favor. Esqueci de pedir, se inscreve. Por favor, se inscreve aqui embaixo. Meu nome é Fiozinha, esse aqui é o QG da F1 e seja bem-vindo a mais um Papo de Progresso. Eu sou muito chorona, isso é um fato, não tem como negar, é isso, eu sou chorona e ponto. E eu sempre fui muito chorona, eu tive uma infância que eu fiquei muito tempo no hospital, então eu era muito assustada com muita coisa. E eu era muito dramática, eu lembro que a minha mãe me contava que pra me dar alguma injeção, alguma coisa, eu precisava chamar, tipo, 3 homens pra me segurar, pra conseguir me dar uma injeção. Então eu sempre fui muito intensa, vamos dizer assim, pra não chamar de borderline ainda. Isso não é uma piada capacitista, parece que rola mesmo, tá? Segura. Quando as coisas aconteciam, eu ia lá e chorava, eu ficava triste. Às vezes a coisa nem tinha acontecido ainda pra eu começar a ficar triste. Mas esse era o meu modus operandi. A grandíssima doutora Bia, que é a minha psicóloga, sempre disse que eu sei sofrer muito bem. Então, tipo, eu choro e eu sempre fui assim. Eu lembro de sempre ser desse jeito. Tipo, eu lembro de ocasiões muito simples que as pessoas ficavam olhando pra mim, tipo, mas por que ela tá chorando desse jeito? Eu sempre fui uma pessoa chorona e no começo isso não me incomodava, porque no começo eu era só uma criança e criança realmente chora, mas eu já tinha uma pressãozinha pra ser menos chorona assim desde dentro da minha casa. E aí isso começou a incomodar, se liga, e depois de um tempo isso começou a ficar, tipo, eu comecei a ficar bem naquela, porque eu percebia que as pessoas ficavam tão assustadas com a minha reação ao choro que parecia que tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei a também não dar tanto valor assim ser uma pessoa chorona. Eu não chorava pra resolver, eu só chorava, mas eu não via problema em chorar até as pessoas começarem a ficar tipo, meu Deus, por que ela tá chorando desse jeito? Por que que... Aí eu, tá, deve ter alguma coisa errada, não deve ser esse o jeito certo de lidar com as coisas. E aí essas coisas começaram a mudar quando eu me envolvi num núcleo onde as pessoas eram meio que 100% contra chorar, tipo, se acontecer alguma coisa, se levante e vá resolver. Eles não eram as pessoas que, tipo assim, sentavam e começavam a chorar, eram pessoas que eu nunca vi chorando em 2 anos que eu fiquei nessa situação, nesse núcleo, eu nunca vi essas pessoas chorando, e eu vi uma vez uma delas chorando e foi em casa de, tipo assim, morreu fulano. Mas até então, tipo, eram pessoas muito sérias e muito, tipo assim, a frase que eu mais ouvia de todas era: chorar não vai resolver, então eu vou me levantar e vou resolver. E aí quando eu fui conhecendo essas pessoas e me aproximando, eu comecei a admirar muito essas pessoas e me espelhar muito na personalidade delas. Afinal, elas tinham nelas um ponto muito importante que era o que eu mais queria ter em mim, que era justamente não ser essa pessoa chorona, era ser uma pessoa que tá lá e resolve as coisas, era ser uma pessoa que tá lá e tipo, tem um problema, vai lá e vai resolver. Porque eu sentia que quando eu chorava, eu fazia um drama muito grande, tipo, o olhar que as pessoas tinham em relação a mim começou a virar o meu olhar também. O julgamento que as pessoas tinham em relação ao meu choro começou a virar o meu julgamento também. Então eu comecei a já não olhar tão legal assim o fato de eu chorar. Aí eu conheci essa galera que, tipo, já não chorava de jeito nenhum e era muito prática pra resolver as coisas. Eu falei, pronto, eu quero ser igual a essas pessoas, eu quero resolver as coisas dessa maneira, eu não quero chorar, eu não quero mais chorar. Eu vou ser uma mulher desenrolada a partir de aqui. E aí nessa situação, mesmo quando eu tentava conversar, quase nunca acontecia de tipo, ah não, dessa vez pode chorar. Acontecia, eu recebia o acolhimento, mas eu sentia que no fundo, quando eu chorava, quando eu tava com essas pessoas, elas podiam até dizer, ah mulher, não chora não. Mas, e me acolher, e me pegar e tal, mas tipo, eu achava que no fundo elas ainda estavam, ah, bichinha, não sabe resolver as coisas, ó, como ela chora, ah, Maria, bichinha, não vai saber, não vai aguentar. Tipo assim, isso pode ser, tem muita chance, né, que tipo assim, isso seja a forma que eu acho que elas estavam pensando. Se pá, elas podem estar realmente me acolhendo, elas podiam naquele momento estar realmente fazendo o melhor delas pra me acolher, mas eu sentia que era sempre um olhar de pena, e era uma posição que eu não queria mais estar. Eu não queria que ninguém olhasse com pena de mim, eu queria ser uma mulher desenrolada. E na minha cabeça, o que era a mulher desenrolada? A mulher que resolve problema, a mulher que resolve bucho, a mulher que não chora, a mulher que, tipo, não se cansa, mas não é que não se cansa, é que ela não para. Ela tá cansada, mas ela não para, se liga, ela só continua porque é isso que ela tem que fazer. E aí eu decidi pra mim, ó, vai chegar um BO, eu vou resolver, vai chegar uma briga, eu vou lá e vou resolver. Tipo, eu não vou ser mais a pessoa que fica pelos cantos, eu não quero mais esse olhar. Eu acho que o olhar me pegou bastante, assim, as pessoas olhando com aquela carinha assim de, ai, a bichinha, a mulher não consegue, sabe? Tipo, me dava nos nervos esse olhar, e tipo, até hoje dá, algumas coisas mudaram, mas quando eu vejo esse olhar das pessoas de tipo, ai, não vai conseguir, ela acessa um ódio específico assim no meu coração, que eu fico bem pé da vida. Eu acreditei realmente que essa mudança dessa minha personalidade, essa mudança desse meu traço ia ser positivo para minha carreira, porque eu me senti uma mulher mais forte.
Acho que essa foi uma das demandas grandes da minha vida também, foi de ser uma mulher mais forte, que aguenta mais as coisas, porque parecia que qualquer coisinha que eu sentia era uma pancadona forte, se liga? Tinha gente que acontecia uma coisa muito, muito, muito grave com a pessoa e ela continuava lá fazendo o que ela tinha que fazer, e eu quebrei uma unha, ai, fica chorando. Aconteceu uma coisa que pra mim era pequena, eu já tava parada, então eu acreditava que isso ia me tornar uma mulher mais forte. E pra mim o conceito de mulher forte eram aquelas mulheres que eu conhecia. Porque, tipo, de fato, elas eram mulheres muito fortes. Mães solteiras, mulheres que tiveram que criar os filhos sozinhas, mulheres que tiveram que colocar a filha em creche de tempo integral, escola de tempo integral, porque não tinha marido pra cuidar, ou porque tinha marido em casa que não servia pra nada. Então, tipo, eu olhava pra essas mulheres e eu achava que elas eram fortes e elas eram o oposto de mim. Porque eu nunca tive filho, eu nunca tive que criar ninguém, eu nunca tive que fazer nada disso, e eu não consigo lidar com situações de frente do jeito que elas lidavam, isso me incomodava. Então eu achei que essa mudança pra minha carreira, pra mulher que eu queria me tornar, seria perfeito. E aí que entra a questão, a mulher que eu queria me tornar. Eu acredito que a gente muitas vezes abre um espaço no nosso imaginário pra mulher que a gente quer se tornar, e essa mulher acaba se tornando um robô. Essa mulher que a gente quer se tornar não chora, não sente dor, não sofre, não faz nada. E ela tá sempre à frente. Tipo assim, ela nunca é o que a gente é hoje. O que a gente é hoje nunca é suficiente pra ser uma mulher boa, pra ser uma mulher forte, pra ser uma mulher desenrolada, pra ser uma mulher... Tanto que a palavra desenrolada durante muito tempo foi a minha obsessão e hoje em dia é a minha cruz, assim. Eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de ouvir essa palavra, porque eu sei a relação de que o peso dessa mulher desenrolada que eu criei me trouxe, sabe? Que acabava que tudo que acontecia, botava na conta da mulher que eu queria me tornar. Então, tipo assim, acontecia um BO, eu ficava muito triste e o choro vinha aqui, ó. Eu sentia a garganta fechando, o olho enchendo d'água, o choro vindo bem aqui. E eu não chorava, não botava pra fora. Não, comecei a me fechar porque eu não queria mais que as pessoas vissem fraqueza em mim. Eu não queria mais ver aquele olhar, porque a mulher que eu quero me tornar, ela não vai depender de ninguém. Então eu tenho que fazer isso aqui sozinha. Tenho que fazer isso aqui sozinha. E eram sempre palavras de autoridade, sabe? Comigo mesmo, eram sempre palavras rígidas. E aí nessa de me fechar pra não verem fraqueza em mim, eu comecei a não me permitir mais sofrer. Então eu não gostava de me ver em situações de tristeza. Sempre que a tristeza vinha, eu ia lá e... Não é isso que tá acontecendo, e tentava fazer alguma outra coisa. Comecei a me fechar a ponto de, tipo, eu tentava postar nas melhores amigas, porque pra quem não sabe, no meu Instagram, as melhores amigas, entra meio que quem quiser. De vez em quando eu posto uma história dizendo, gente, quem quer entrar? E aí entram só algumas meninas, todo mundo que pede, né? Mas entram só as meninas. E aí a gente fala sobre coisas mais íntimas, coisas pra gente conversar, só eu e elas lá bem baixinho. A gente fala sobre carreira, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre curso, fala sobre idioma, fala sobre sonho, fala sobre relacionamento. Enfim, fala sobre tudo. Se você for com vontade de entrar, minha rede social é essa daqui, então você pode seguir lá. De vez em quando eu posto história, aí fala assim, Fiuza, deixa eu entrar. Aí eu falo, deixa, eu te boto lá e a gente conversa. Mas enfim, até pra essas meninas que eu era mais íntima, eu tentava conversar com elas, depois apagava logo a história, porque eu ficava pensando, essas meninas não estão me seguindo pra ver uma menina velha fraca dessa. Essas meninas não estão me seguindo pra olhar pra mim e dizer assim, meu Deus, essa bicha velha chorando pra tudo, não sabe resolver nada. Eu comecei a acreditar que elas também me veriam com esse olhar de rigidez que eu me via, sabe? Isso chegou a um ponto que eu não conversava mais sobre minhas tristezas, sobre as minhas dores, nem com o meu marido. Então, tipo, de fato, eu me fechei de uma forma que eu não queria que nem eu admitisse que eu tava sentindo tristeza, admitisse que aquilo me doía, admitisse que aquilo me cansava, admitisse que hoje eu não consigo me levantar, eu não consigo fazer. Aí fulana quando tá cansada, ela se levanta e faz. Tu vai ficar aí deitada, é? Ah, sim. Não, é assim mesmo, não consegue fazer mesmo não. E isso me deixava no nervo de raiva. Eu não gostava de admitir pra mim que eu era essa mulher fraca. Então são duas imagens que eu acabei criando na minha cabeça. A mulher que eu quero me tornar, a forte, a resiliente, a que aguenta tudo, a que faz tudo. E a mulher que eu sou, que na minha cabeça era só uma mulher fraca, chorona, que não sabe resolver, que não sabe... Que não é uma mulher, ainda é uma menina, sabe? Ainda é uma meninazinha que ainda não sabe resolver. Mas aí, se eu não me permitia chorar, não me permitia sofrer com as minhas amigas, nem sozinha, se eu não me permitia conversar nem com meu marido, pra onde é que tava indo toda essa tristeza? Porque em algum lugar aqui dentro estava se depositando toda a tristeza que eu estava sentindo e, fora os roxos que aparecem na perna, a ansiedade, o sono piora, os pesadelos aumentam, a gastrite piora. Fora tudo isso, na minha cabeça, estava tendo uma avalanche, estava tendo uma erupção. Eu comecei a me tornar uma mulher extremamente estressada. Toda hora eu estava com raiva, eu tinha hiperfoco no trabalho e é bom você ser focado nas suas
coisas, mas não daquele jeito que eu era, não era saudável. Vir à noite, acordar 4 horas da manhã, trabalhar até as 10 da manhã, depois dormia, 1 horinha, acordava e voltava a trabalhar de novo. Era uma rotina de batalhão que eu colocava pra mim e eu tinha que resolver, porque a mulher que eu queria ser era desenrolada, porque a Tasha Trace é desenrolada, elas trabalham pra caralho. A Julia Costa é cantora e empresária, com certeza ela trabalha muito. Tudo eu dizia, ó, fulana consegue, ó, mas fulana ali conseguiu, ó, fulana ali tá lá, onde é que tu tá agora? E aí no meio desse estresse, no meio desse burnout, o meu casamento acabou. E aí quando o meu casamento acabou, é normal que você chore, é normal que você sofra. Era uma união grande, tinha muitas coisas construídas, a gente morava junto, enfim, era um casamento. Quando o meu casamento acabou, eu não sabia nem sofrer, porque eu não me permitia chorar. Eu não me permitia conversar com ninguém sobre... Tanto pouco a gente sabia sobre as coisas que aconteciam na minha vida, que esses dias a minha melhor amiga falou: mulher, eu acho que se eu visse o teu ex na rua, eu não ia reconhecer quem era, porque eu quase nunca vi ele. De tanto que eu fechei, minha amiga, rodei um muro em volta de mim e falou: daqui ninguém passa, nem eu passava pra lá, nem ninguém pra cá, entende? Achando que aquele muro me protegia, ele me limitava, eu acho que às vezes até ele me sufocava, sabe, aquilo que eu tinha criado. E aí foi depois que eu terminei do processo da terapia, ainda teve muita coisa. Na mesma semana, meu casamento acabou, eu descobri que tinha borderline e sofri violência médica. Tipo, foi uma coisa seguida da outra, coisa de assim, ó, um dia de diferença, sabe? E aí, quando tudo isso aconteceu, que foi a erupção, o ápice de sentimentos, foi o mês mais difícil do ano, foi que eu percebi que uma das coisas que mais me atrapalhou nesse processo era que a voz da minha cabeça não me ajudava em nada. A obsessão pela mulher que eu queria me tornar tinha se tornado tão grande que a mulher que eu queria se tornar era mais importante que eu. Era mais importante do que eu estava sentindo, era mais importante do que eu estava sofrendo, porque demorou muito até eu perceber que ser essa mulher desenrolada também é ser uma mulher que tem paz. Demorou na terapia até eu entender que essa mulher desenrolada, ou ela não existe, é assim esse negócio que eu criei, ou ela é meio que um robô, ou não é pra mim. E tá tudo bem. Olha a notícia que eu vou te dar agora. Ser a mulher que você é, tá tudo bem. Ah, mas é porque eu choro, não consigo resolver as coisas, eu não consigo ir pra frente. Ó, tá de boa, bicha. Essa voz que a gente cria na nossa cabeça, ela é tão rígida às vezes, que eu acho que ninguém sobreviveria ou supriria as expectativas que a gente coloca em cima da gente mesmo. Não tem ninguém no mundo mais rígido que a gente do que a gente, sabia? É forte falar assim, tipo, demorou muito até eu perceber que, tipo assim, eu não ia conseguir nem cicatrizar, porque, tipo, é normal que você sofra quando um casamento acaba, tipo assim, é a coisa mais normal do mundo, e eu ficava, aí vai ter como não, vai ter como não, acabou, segui minha vida aqui, mulher, seguir pra onde, mulher? A mente da palhaça em frangalhos e a bicha se negando a sofrer. Eu falava pra minha psicóloga que eu não queria chorar. Eu tava lá assim com a garganta doendo e dizendo assim, eu não vou chorar por causa disso. E ela, por que, bicha? Pelo amor de Deus, mulher, por que tu não vai chorar por causa disso? E isso atrasou completamente o meu processo, porque eu não conseguia passar, não conseguia cicatrizar. Como é que eu ia melhorar se não deixava nem eu começar a passar por ele? Hoje em dia, eu consigo olhar pra esse processo e entender que eu não era burra, igual eu me achei durante muito tempo, que eu não era fraca e que eu não fui uma abestada por ter feito isso comigo mesma. Ser do jeito que eu era também e do jeito que eu ainda tento ser, porque essa voz da nossa cabeça não se cala com facilmente. Eu fiquei anos repetindo pra mim mesma que eu não podia chorar, que eu não podia sofrer e levando isso a sério. Sabe quando você quer mudar alguma coisa e você muda? Era isso, eu tinha decidido que isso ia mudar. Então, tipo assim, hoje em dia eu consigo olhar pra ela e dizer, tá, ela só tava tentando melhorar. Mas na época eu não conseguia olhar pra mim e me ver chorando por uma situação e saber que, tipo assim, não, você tá sendo forte. Você tá sendo muito forte. As pessoas não passam pelo que você passa e desenrolam do jeito que você desenrola. Não. Caiu uma lágrima, acabou essa seriedade da mulher. Pode mandar jogar fora, que não presta pra nada. E aí, pra gente não esquecer e pra gente não começar a odiar o termo da mulher desenrolada, como eu fiz questão de estragar essa palavra na minha vida, a gente vai definir aqui um pouco do que é que pode vir a ser a mulher desenrolada, mas não aquela mulher, a mulher desenrolada real.
A mulher desenrolada que existe. A comadre desenrolada que é carne, osso, sentimentos, coração e tal. A mulher desenrolada, ela é compassiva com ela mesma. E compassiva com você é o contrário de ser rígida com você. É você errar uma coisa, em vez de você dizer assim, o animal, você sabia que você ia errar nisso aí, por que você não treinou o suficiente antes de fazer? É você errar e dizer, tá, não consegui fazer dessa vez. Vamos ver aqui onde foi que a gente errou, a gente vai melhorar, a gente vai tentar de novo. Eu não consigo nem imaginar no mundo, nos últimos 2 anos da minha vida, eu conseguindo viver na situação e dizer assim, oh, mulher, acontece. Não, a gente erra mesmo, jamais. Era tipo punições, assim. Eu me punia de maneira muito violenta, sentimentalmente, assim. Eu não me machucava, eu não me arranhava, às vezes. Mas a grande maioria das vezes era tipo, você não merece essa felicidade porque você errou naquilo. Você não merece aproveitar esse momento feliz aqui. Conquistou uma coisa, você não merecia ter conquistado essa coisa porque você não é desenrolado o suficiente. Olha isso, cara, isso é muito sério. Falando assim, eu consigo ver a gravidade do que eu fazia comigo e o quanto eu era impiedosa comigo mesmo. E como é que eu cheguei até aqui sendo tão rígida, meu Deus do céu. A mulher desenrolada não reprime as emoções dela. Ah, mas é porque eu sou muito chorona, eu sou muito intensa, eu me sinto fraca. Não reprima as suas emoções. Se você começar a sufocar elas, vai ser pior, porque quando explodir, amiga, você pode perder tudo. Você pode perder uma amizade importante pra você, você pode perder seu trabalho, você pode perder o seu casamento. Sinta as emoções e entenda. Eu e minha psicóloga até desenrolamos um termo bem babado, que é da chorona funcional. A chorona funcional é a mulher que chora. Aconteceu o babado, ela chora, 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 chora. Tem uma hora que ela para de chorar. E aí, o que nós temos pra fazer? Bora resolver? A gente chora, depois a gente resolve. A gente chora e depois a gente... Não, tá bom, deu certo aqui. A gente precisa chorar, a gente tem que parar de achar que esse chorar é a fraqueza, que esse chorar é o... E que, tipo assim, a gente precisa começar a aceitar as nossas vulnerabilidades. Essa mulher que a gente quer se tornar, essa mulher... Ah, a Julia Costa também chora. Sabia que a Tasha, às vezes, deita na cama dela, a Tasha da Tracy, deita na cama dela chorando os prantos, com medo de não fazer alguma coisa. Quem é que sabe? Quem é que sabe? A mulher desenrolada não tem vergonha dela mesma. Isso é forte, isso é difícil, isso eu não garanto que eu já consigo fazer. Mas não ter vergonha de você mesmo é aceitar que a gente precisa de momentos de fraqueza para viver. Você consegue entender? É a gente aceitar que a gente precisa de momentos de tristeza até para ser feliz. A gente precisa sentir aquela tristeza, a gente precisa sentir aquela mágoa. Ai, mas é porque essa vontade de chorar que eu tô agora é desproporcional. Então chore desproporcionalmente, a minha amiga. Aí depois a gente respira, a gente toma uma água, a gente faz e fica tudo bem. E fica tudo bem, bicha. Só não precisa ter vergonha de ser quem você é, porque ser quem você é quem vai te levar pra onde você vai chegar um dia na sua vida. A gente não pode achar que a vida é só o agora. A gente também não pode achar que a vida é só o depois. Tem o hoje também, sabe? A gente começa a achar, a gente que também é empresária, porque eu digo que eu sou empresária, viu? Eu digo que eu sou criadora de conteúdo empresária. E tu vende o quê? A marca sou eu, amor. O brand, ó. Olha o nome do brand, ó. O face do brand, sou eu. Mas a gente que geralmente tem empresa, e eu sei que muitas meninas que me seguem são empreendedoras, têm o próprio negócio, a gente começa a achar que a gente é um CNPJ. A gente começa a achar que a gente é a empresa. Então, tipo assim, até no meu perfil, você vai chegar lá e vai ver coisas inspiradoras. E vai ver coisas igual o vídeo que eu postei ontem, que eu mesmo fiquei assistindo umas 6 vezes, que era: se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aí, porque a gente tem essa imagem a manter, essa imagem a zelar, a gente esquece que por trás daquele perfil, por trás da Fiozinha, tem a Carliane. E a Fiozinha, ela bota as coisas nos peitos dela, por exemplo, não resolve, meu amor, bote as coisas pra ela fazer, se ela não faz, ela faz, e ela entrega bem feito no dia, com contrato. Mas a Carliane cansa. A Carliane cansa, a Carliane chora, a Carliane fica triste, a Carliane toma remédio pra dormir de vez em quando, a Carliane é um CPF. A gente não é um CNPJ, a gente não é a nossa marca. A nossa marca precisa da gente, a gente precisa ser forte, a gente sabe. Mas vamos diferenciar? Deu o horáriozinho, vamos criar uma rotina? Deu 7h30 da noitezinha? Fechou, amor. Vai descansar, vai dormir. Que é isso.
para de trabalhar, não, que o burnout é real, mulher. Não é porque a gente é pobre que a gente não tem essas doenças, não. Não é porque a empresa só tem um funcionário que é a gente mesmo que a gente não vai ter isso, não. Geralmente é por causa disso que a gente tem. E eu queria muito saber também de vocês se essa cobrança acontecia com vocês também. Se na cabeça de vocês essa rigidez também é real. Se essa rigidez também acontece, sabe? Porque eu descobri isso há pouquíssimo tempo atrás e eu comecei a tratar isso na terapia há pouquíssimo tempo atrás. Porque até então, falar dessa forma comigo mesmo era o jeito certo, sabe? Então, tipo, se isso já aconteceu com você, compartilha aqui, a gente vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. Coloca aqui no comentário algum momento, ou se esse vídeo serviu pra você aliviar a forma que você fala com você, pra você falar um pouco mais baixo com você mesma, comenta aqui, vamos compartilhar essa história. Não esquece de ir lá no meu Instagram pra gente colocar os melhores amigos, todas nós que estamos assistindo aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você deu maior valor a esse vídeo, curte aqui, fortalece, deixa um comentário falando sobre pra me ajudar a monetizar aqui também, porque eu tô trabalhando feito uma pra conseguir produzir pra 3 plataformas. Isso tá sendo bem difícil, mas eu gosto de falar sobre esses assuntos, tipo, nem parece trabalho agora. E se tiver outro assunto que tu gosta de me ver falando, que você gostaria de me ver falando, coloca nos comentários também, que eu sempre leio todos os comentários. E aí eu trago aqui na próxima vez e falo, quem sugeriu esse tema foi fulano de tal, tá? Isso me ajuda demais. E como você pode perceber, aqui no final do vídeo eu fico bem mais confortável, bem mais relaxada. Eu começo falando assim, tão assim, que até esqueço que eu tô falando com a minha amiga. Mas enfim, se você gostou, manda pra uma amiga também. Aí tem que coisa pra fazer, botar 1 milhão de coisa pra fazer. Agora eu tô pressionando vocês, né? É isso, um cheiro e tchau!